Fala galera, bem-vindos ao canal de Cortes Explorar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como este. Rodrigo, Judas foi pro céu? Aí ele falou, não. Eu falei, cara, como não assim, foi pro cara? céu. Como assim? É então, isso. eu queria te Corrompeu perguntar. a alma e... Queria te perguntar sobre duas esferas aqui. Primeiro, Judas foi pro céu? E segundo, se ele não foi pro céu, o que é justo aqui quando a gente olha sobre a ótica de livre-arbítrio ou predestinação? Excelente. Eu posso responder de trás para frente? Claro. Vamos entender, quando fala que o diabo tomou Judas e tudo mais, até que ponto, então, se o diabo estava nele aqui, até que ponto ele deixa de ser responsável pelos seus atos porque o diabo está nele? A gente volta àquela discussão anterior lá da lucidez da pessoa ou não quando está cometendo um delito, que eu até chamei o direito aqui como ilustração disso. Mas nem sempre que a pessoa está fora de si significa que ela está isenta do que ela está fazendo. Lembra que eu falei a diferença de uma pessoa que está com um medicamento muito forte na cabeça, teve um surto psicótico, e o sujeito que foi lá, encheu a cara de bebida alcoólica e dirigiu um carro e matou. Os dois estavam fora de si, mas legalmente não é a mesma situação. Quando falo o diabo tomou a si, eu prefiro entender que Judas está numa situação de sociedade com o diabo. E é mais ou menos como os carrascos nazistas quando foram julgados em Nuremberg. Muitos deles argumentavam assim: eu sou inocente. Por quê? Você matou judeus na Segunda Guerra Mundial. Eu estava apenas cumprindo ordens de Hitler. Se você pegar os atos de Nuremberg, é muito isso. Eu estava cumprindo ordens. Mas nós sabemos que, embora ele estava cumprindo ordens, isso não é uma mentira, isso não o isenta do assassinato de judeus. Concorda comigo? Então, não isenta. Não isenta. Então, quando fala que Hitler dominou todo mundo com o discurso nazista, com o discurso do Terceiro Reich, com aquela coisa toda e tal, de fato, o líder, o Führer, ele tem uma responsabilidade de envolver aqueles homens. Mas isso não exclui a autonomia deles em obedecer às ordens de Hitler. Então, assim como Hitler ordenava e eles faziam, e eles não podem agora dizer que faziam porque Hitler ordenou, porque eles aceitaram obedecer, uma pessoa tomada pelo diabo como Lúcifer, ele faz porque o diabo mandou. Então ele está na mesma situação dos carrascos nazistas. Lúcifer é Hitler, mas ele é o carrasco nazista que fez o que Hitler mandou. Então, tomado pelo diabo, da mesma maneira que ele falou, estava tomado por Hitler, com toda a ideologia do nazismo. Mas será que, no no exemplo das prostitutas que você usou, será que isso aqui não se enquadraria de uma forma parecida com aquela prostituta que gosta, sei lá, desse cenário e aquela que teve aquela situação? Porque eu vi um experimento, cara, falando sobre isso, onde a gente dizia, eu nunca faria isso que eles fizeram, né, de matar alguém porque Hitler mandou e tal. E fizeram um experimento ali de tortura, onde submeteram a pessoa, né, com vários atores ao redor, quase que obrigando ela a torturar, a dar choque no outro, né? Eu já vi assim. E aí ficou comprovado que qualquer pessoa, não sei se era qualquer pessoa, mas de uma forma geral, as pessoas, de uma forma massificada, elas torturariam alguém, mesmo dizendo que elas não a torturariam se elas estivessem submetidas a uma situação parecida. Eu fico pensando, caraca, então assim, qual que é a culpa da pessoa de ter nascido ali? Entendi. Que é um pouco do que você citou. E óbvio, não passando mania, pelo amor de Deus, Claro, né? claro. Cagada Não, ali que fizeram. A sua pergunta me abre o espaço para responder a primeira questão. Então, eu já respondi a de trás para frente, a questão do livre-arbítrio. No caso da segunda, você teria toda a razão e o nosso diálogo ficaria no campo da especulação se eu não tivesse a revelação bíblica. Aí eu até faço uma meia-culpa enquanto religioso, uma meia-culpa coletiva, é que o povo está com muito achismo e pouca Bíblia. Muito achismo e pouca Bíblia. Eu acho que a Bíblia tem que ser estudada. No mundo cristão, para as pessoas poderem representar Jesus, elas têm que pensar como Jesus. Pensar como Jesus significa conhecer a palavra de Jesus. Senão você não vai pensar como ele. Tá certo? E o que acontece? Hoje nós temos muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas indo, mas eles não estão querendo conhecer a Bíblia. Eles estão querendo o aspecto social da religião, que é legal. Mas tem que conhecer. Pela Bíblia, Só porque eu parênteses, eu falei numa igreja esse sábado e eu perguntei assim, quem é cristão, né? Todo mundo levantou a mão.
Aí eu fui falar sobre a parábola dos talentos. Eu falei, quem aqui já ouviu sobre a parábola dos talentos? Você não tá entendendo. É coisa assim, holisticamente. Tá em livro. Ele falou assim, nunca houve uma época em que os crentes cantassem tanto, pulassem tanto, dessem tanto glórias, aleluia. E nunca houve uma época que o pessoal soubesse cada vez menos de Bíblia. Sabe, alguém até brincava na época do Pokémon, que era mais fácil encontrar Pokémon numa igreja do que encontrar o livro de Abacuque durante o sermão. Então, as pessoas têm que conhecer realmente a Bíblia. Então, repito, se eu não tivesse a revelação bíblica, a sua provocação estaria correta. Eu estou olhando as duas prostitutas na esquina e qualquer coisa que eu falar vai ser achismo, porque eu não estou na cabeça delas. E eu estaria tendo contra a orientação de Jesus, que é qual? Não julgueis, porque você não sabe quem é quem. Eu posso condenar a prostituição, mas julgar o caráter da pessoa por causa daquilo é muito complicado. Isso não significa que agora a gente vai tornar tudo lindo, maravilhoso. Não, as consequências vêm. Ficou claro, né? Eu quero deixar bem claro. Porém, no caso de Judas, eu tenho uma afirmação bíblica que me diz o seguinte. Eu vou ler para vocês aqui. Quando Jesus fez a oração sacerdotal, Jesus fez assim, olha. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12. Jesus disse assim, quando eu estava com eles, Jesus está falando com o Pai, guardava-os no teu nome que me deste e os protegi. Lembra que eu falei de Judas? Por que o diabo só entrou em Judas depois? Porque ele estava na porta impedindo o diabo de entrar antes? Vou repetir. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. E ele fala, para que se cumprisse a Escritura. Então, para que se cumprisse a Escritura. Pois é, eu não queria demorar muito nisso aqui, para a gente não cair na discussão de predestinação ou não predestinação e fugir um pouco do foco aqui. Tá. Mas vou segurar o para que se cumprisse a Escritura, deixa eu só ler mais um outro versículo, aí eu já coloco isso aqui. Mateus capítulo 26, versículo 24. Mateus capítulo 26, então ele se perdeu. Então ele falou assim, nenhum deles se perdeu, exceto Judas. Mateus capítulo 26, versículo, eu tinha anotado aqui, Mateus 20, claro, eu estou na página errada, não vai achar mesmo. Mateus capítulo 26, verso 24. Então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu, você acabou de dizer isso. E antes disso ele falou o seguinte, aqui olha, verso 23. O que põe comigo a mão no prato vai me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, ser traído. Mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. Ele vai. Mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. E o último ponto que a gente pode pegar aqui agora também é Atos. Eu tinha anotado essa passagem aqui também. Deixa eu ver se eu vou achar aqui no comecinho. Quando fala de Atos, que eles vão escolher um novo discípulo pro lugar de Judas. Aí fala o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ora, a escolha de Matias. Então os apóstolos, verso 12, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância da cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram no cenáculo, onde Jesus teve a Santa Ceia, onde se reuniam Pedro, Tiago, Bartolomeu, João, tal, e as mulheres. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia daqueles que o prenderam. Ele era um dos que fizeram parte desse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Aí fala da morte de Judas e fala, então vamos escolher alguém, e eles escolhem Matias para o lugar de Judas. Então esses 3 versículos me deu a entender que Judas realmente perdeu a salvação dele. Eu não respondi à questão da predestinação. O ponto é, por que eu afirmo que Judas se perdeu? Se eu não tivesse o texto de João, o texto de Atos e o texto de Mateus, realmente é aquilo que você falou. São 2 prostitutas na esquina. Como é que eu posso saber que a Maria é a prostituta perversa e a Joaquina é a prostituta que, coitada, caiu naquela situação? A gente não sabe. Mas no caso de Judas eu sei porque eu tenho a revelação bíblica que me dá essa informação.
Antes de entrar na questão da predestinação, porque eu não respondi isso ainda. Esse ponto que ele se perdeu ficou claro? Mas o que você está usando como argumento é que ele não entrou no céu é porque ele se perdeu. Jesus fala, nenhum deles se perdeu, exceto Judas. Se ele tivesse arrependido, Jesus não diria, exceto Judas. Jesus diria, nenhum deles se perdeu. Faz sentido. Mas porque assim, eu tenho 3 filhos. E aí 2 deles vão muito bem na vida, uma carreira encaminhada. Eu falo, pô, mas desses 3 filhos meus aqui, só um que se perdeu, cara. Foi pras drogas e tal. Isso não significa que ele não entrou no céu. Veja bem, mas como Jesus está colocando para o pai, ele está colocando quase que um relatório. Ele está dizendo para quem isso Pro daí? pai. Pro pai. Pro pai. Foi na oração sacerdotal. Entendi. Ele fala, pai, Entendi. aqui estão todos os que me deste nesse mundo. E nenhum deles se perdeu, exceto Judas. Entendi. Então, se nenhum deles se perdeu, não é... Veja bem, quando você fala como pai assim, eu tenho 3 filhos, 2 deram certo na vida, um se perdeu, não se adequa ao caso de Jesus, porque dos 12, se olhar assim como uma empresa, os 12 se perderam, porque Pedro tinha negado Jesus. Em poucos minutos depois, todos os demais fugiriam, exceto João, que ficou até na cruz do Calvário. Todo mundo caiu fora com medo. Tomé nutria dúvida da palavra de Jesus até na hora que o viu ressuscitado. 2 discípulos, Clopas e não falo o nome do outro, que estavam no caminho de Emaús, também acharam que Jesus tinha sido um fracassado. Quando Jesus estava subindo ao céu ressurreto, eles ainda perguntaram assim, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quer dizer, os próprios discípulos demonstravam ser um fracasso. Eles não tinham entendido a mensagem de Jesus, ainda estavam brigando pelo poder, ainda tinham um problema, ainda eram fracassados, e Pedro, dentro de poucas horas, iria negá-lo também. E ele falou que foi o diabo até que tomou Pedro, que uma hora que Jesus fala assim, Pedro, eu orei por você, porque o Satanás está querendo te cirandar. Então, na verdade, todos eles, do ponto de vista empresarial, eram um fracasso. Eu li uma vez na revista Inside Out um artigo que dizia assim que quando Jesus... É uma romance, é claro. O artigo romanceou a situação. Que Jesus deve ter subido ao céu e os anjos o aclamaram em seu retorno e falaram olhando para a terra assim, e então, Senhor, quais são os seus novos planos? Porque aqueles ali não deu muito certo, não. E ele olhou, não, são eles meus novos planos. Então, quando ele fala, Pai, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Não, faz sentido. determinante. Tá Faz certo? sentido. Fora os outros 2 textos de Mateus que ele fala, e Mas é daquele uma pena isso, né? que vai trair. uma Mas eu pena não isso, né? respondi ao porquê, porque até aqui eu respondi que Judas se perdeu, mas eu não respondi ao ponto. Para que se cumprisse a profecia, e parece também que a perda dele não foi culpa dele.